Meu vídeo caiu, mas já voltou. Foi por causa da música do Justin Bieber. Toda vez é isso. Não posso botar Justin Bieber que o Instagram me derruba. Que saco. Meu vídeo caiu por causa da música do Justin Bieber que eu botei no início. Direitos autorais, assistir. Eu não posso escutar Justin Bieber em paz, que derrubam minha live. Eu comecei a live com a música do Justin Bieber e derrubaram minha live, minha galera. Mas vamos voltar. Vamos voltar. A live de hoje vai ser bem rápida, porque eu sei que todo mundo tem que ir trabalhar, fazer suas coisas. Então, vamos ser bem diretas, né? Sejam bem-vindas novamente. Então, vamos lá. O que significa, né, terceirizar o erro? Nossa, eu lembro que quando eu comecei na clínica eu fazia muito isso. Terceirizar o erro nada mais é do que a gente colocar a responsabilidade dos nossos erros e imaturidades para o paciente, para outra pessoa, né? E isso acontece muito, a gente tende a fazer muito enquanto ser humano, porque a gente não quer se autorresponsabilizar por alguns processos. Quanto mais eu responsabilizo o outro sobre situações da minha vida e coisas minhas e frustrações minhas, menos eu vou ter a responsabilidade de seguir com o que precisa ser feito para chegar nos meus objetivos. Então é muito fácil para mim chegar e falar assim, poxa, peraí, a culpa dessa situação não foi minha, foi culpa do fulano, porque o fulano é péssimo, ele não se disponibilizou com o processo, não sei. E quando na realidade a gente tem que visualizar qual a nossa parcela de responsabilidade diante das situações que nós vivenciamos dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida, no nosso maternar, nos nossos relacionamentos, né? Se uma situação se apresenta para mim dentro do meu trabalho ou dentro da minha vida, eu tenho que visualizar qual o meu grau de responsabilidade diante disso. Então, dentro da clínica, isso pode vir a acontecer. A gente tem que ter cuidado para a gente não cegar diante dessa situação em si. Porque se eu terceirizo o erro e eu coloco sempre o erro para o outro, para esse paciente, para essa pessoa que contratou o meu serviço, só ele é o culpado porque não se aprofundou no processo, não se disponibilizou, evitou terapia, tá? Beleza, tem uma parte dele que é importante de ser feita, mas qual é a minha parte dentro desse processo que eu posso fazer um exame de reflexão para eu visualizar se eu estou indo bem, se foi alguma coisa da minha parte ali que influenciou aquele processo? Como é que eu posso me visualizar também? Porque terceirizar e colocar sempre pro outro é muito confortável, né? A gente não sai daquela zona de conforto nossa, de que, poxa, é o outro, então eu não vou seguir em frente por causa das minhas coisas, as coisas que eu desejo fazer, as coisas que eu sonho fazer, eu não vou seguir em frente por causa do outro, por causa que é culpa dele, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, que não me supriu lá na infância, é culpa disso. Então, quando eu me autorresponsabilizo, eu paro de terceirizar essas situações para o outro e eu começo a visualizar o meu processo. Então, é uma coisa que mudou a minha vida nesse segundo ano de clínica, foi eu visualizar que eu, Poliana, sou responsável pelo meu processo, pela minha vida, pela minha clínica e pelas minhas coisas. Se eu me autorresponsabilizo, e é doloroso porque você assume pancadas assim, que você, antes por não se responsabilizar, você deixava assim, as coisas voando, vixe, não preciso me responsabilizar com fulano, nem com ciclano, vou seguir aqui a minha vida sem me responsabilizar com ninguém e tá tudo certo. Quando você se autorresponsabiliza, você termina assumindo o protagonismo da sua vida e as coisas que não foram resolvidas até então na sua vida vão voltar de maneira gigantesca para você resolver. Por isso que às vezes, se a gente não tiver trabalhado uma mentalidade mais positiva, uma mentalidade de fé. E quando eu falo fé, não é voltado para o cunho religioso. Estou falando fé de acreditar que as coisas vão dar certo. Você pode titubear e parar no meio do processo, no meio do caminho. Porque se autorresponsabilidade é você lidar com algumas situações que vão te machucar, mas que você vai precisar encarar e resolver. E isso é não terceirizar.
é não colocar para o outro essa responsabilidade. Então, eu, psicóloga, como é que eu visualizo o meu processo dentro da clínica e o que eu posso me autorresponsabilizar? Beleza, fiz essa parte? Tem uma outra parte que só o paciente pode fazer. Eu não posso, infelizmente. Ah, mas meu paciente não vem, não sei o quê. Tá, você tá fazendo a sua parte? Beleza, se você estiver fazendo a sua parte e ainda assim o seu paciente, ele não quer dar continuidade ao processo, é algo que foge totalmente do seu controle. Porque você vai ficar presa a esse sofrimento desse paciente que vem, traz a incerteza ali, depois sai, depois volta e fica naquela, vamos lá, vamos ver se dá certo. Não, você pode colocar os seus limites, você pode fazer algo que está dentro do seu controle e você pode se permitir ficar sofrendo com esse processo ou não. Eu, Poliana, escolho não mais sofrer com isso. E isso é não terceirizar a minha responsabilidade do que eu preciso fazer para outra pessoa. Então, é comunicação. Fulano, eu tô percebendo que agora você não tá conseguindo dar continuidade ao processo terapêutico. E para tua situação, o processo terapêutico semanalmente é importantíssimo. Em um outro momento, quando você estiver mais bem preparado e disponível para participar do processo, você dá continuidade. Mas caso você queira pegar na minha mão agora e a gente seguir juntos, mesmo assim, arrumando possibilidades para você, a gente vai continuar juntos, enquanto psicólogo e paciente, para eu te auxiliar no teu processo. E aí, isso é o que está dentro do teu controle. O paciente pode responder, né, e trazer uma resposta positiva. Ó, Poli, desculpa, eu realmente tô na correria, mas vamos fazer dar certo, vamos alinhar as coisas, vamos regular isso aqui, vamos dar essa continuidade. Ou o paciente pode escolher ir embora, pode escolher não continuar o processo. Mas vocês têm que observar o quão poderoso é alinhar, conversar, chamar o paciente e falar assim, ó, preste atenção, eu tô vendo que não tá tendo essa assiduidade. Às vezes a gente tem medo de se posicionar, com medo de perder um dinheiro que entra, que é bom, que é importante para o nosso trabalho. Mas às vezes a gente precisa se posicionar dessa forma, para o paciente entender que o nosso trabalho, ele é sério, ele precisa ser levado a sério, que a gente compreende que ele tem as movimentações dele do dia a dia, porque nós temos também. Né? Então é deixar bem claro, ó, eu tô falando de humano para humano, eu também tenho as minhas organizações diárias, eu também tenho os meus contratempos, mas se for um processo que eu preciso fazer e direcionar agora, eu vou me esforçar para fazer. Se você estiver disponível, eu tô com você. Se você não estiver disponível agora, não tem problema. Eu entendo. Siga seu caminho e tá tudo bem. Sabe? Isso é sobre não terceirizar. Entendem? Então acho que fica bem claro o que é terceirizar, né? Esse erro. Quando eu erro, eu paro e visualizo onde eu errei. Quando o paciente, ele tá vindo numa assiduidade, de repente, sei lá, por um deslize nosso, ele para, ele breca. Já aconteceu comigo, de eu dar deslizes e o paciente brecar o processo terapêutico. Na outra sessão falar, ó, não, Poli, não dá pra ir hoje, ó, Poli, não dá pra ir na outra sessão. E eu chegar e falar, vem cá, vamos conversar? Aconteceu alguma coisa? Eu percebi que você ficou chateada com aquilo que eu trouxe. Faz sentido? Aqui a gente tem espaço livre para falar sobre isso. Você quer conversar sobre isso? Poxa, Poli, realmente fiquei muito chateada, mas que importante que você veio falar comigo, porque eu já tava assim, poxa, como é que eu ia achar outra psicóloga? Eu já tava acostumada com você, mas eu fiquei chateada com essa colocação, eu acho que não fez sentido pra mim. Poxa, eu sinto muito que você tenha se sentido dessa forma. E que bom que você tá se abrindo comigo. Vamos reparar isso? Porque nas nossas relações humanas a gente erra um com o outro. O importante é a gente fazer isso que a gente está fazendo agora, de reparar essa situação para o nosso vínculo se manter mais forte. Vamos seguir? Me desculpe, realmente não foi uma colocação bacana. E aí você vai seguindo e reparando esse erro, né? Então eu não terceirizo pro outro. Poxa, o outro lá foi embora, tá vendo, por causa de uma colocação que eu fiz, eu confrontei e eu estava certa. O outro foi embora? Ah, não tô nem aí. Não, gente, vamos visualizar a nossa parcela também, que é importante.
né? A Day tá dizendo aqui que fez isso recentemente com o paciente. E é muito importante a gente fazer isso de alinhar, sentar, conversar, não ficar só terceirizando esse erro, é erro do paciente, do paciente, do paciente. Eu também sou um ser humano que erro, então eu tenho que visualizar as minhas movimentações. E não tem problema nenhum, eu enquanto psicóloga, trazer isso para aquele setting terapêutico, pra gente reparar e mostrar, ó, somos dois humanos, a gente erra. Vamos tentar fazer disso um processo que a gente aprende juntos, a gente vai pegar um na mão do outro e a gente vai seguir mesmo assim. Quando eu faço isso do erro, eu permito que o outro erre e eu permito que ele compreenda que o errar, ele faz parte do ser humano, né? E isso flexibiliza aquilo ali para aquele indivíduo, traz aquela leveza de que tipo, poxa, consigo aqui errar também, não tem problema, faz parte do ser humano. Raquel, minha própria, minha gente, maravilhosa. Essa mulher, ela fez eu seguir aqui no digital, porque ela teve uma sementinha que ela plantou pra mim aqui no digital e eu sou muito feliz de ter feito parte aí de ter sido aluna dela. Foi incrível, assim. E aí, obrigada, Raquel. E aí, no início da clínica é muito normal, né? A gente errar e a gente botar a culpa no outro. A gente botar a culpa nos pacientes, que eu fazia muito isso. E tipo, poxa, não, o paciente saiu, problema dele, a culpa é dele, não é culpa minha. Que eu sou perfeita. Coitada. Sou perfeita, eu não erro. Não erro, então se o paciente tá saindo, a culpa é exclusivamente dele. E aí, hoje em dia, eu tenho essa visualização assim, do primeiro ano de clínica e eu fico, meu Deus, o quanto eu errei, o quanto eu era arrogante em alguns posicionamentos aqui no digital e o quanto eu era arrogante em alguns posicionamentos dentro da clínica de me colocar em um nível de superioridade que hoje em dia eu fico pensando, por que eu fiz isso, meu Deus do céu? Mas foi importante para eu aprender e hoje visualizar que, cara, não é assim que funciona, né? E quando eu tô no ego, eu trago muito mais ali no meu trabalho sobre mim do que sobre o outro. E isso interfere diretamente no nosso trabalho. Porque se eu olho pra mim, eu esqueço de olhar para o outro. Se eu tô preocupada com a minha performance dentro da clínica, se eu tô preocupada com a minha intervenção, se eu tô preocupada com a minha anamnese e com como o paciente tá me achando, o que é que ele tá achando da minha roupa, da minha sandália, eu perco a oportunidade de me conectar com a história do outro e colocar ele como protagonista do processo. Porque não é sobre a sua performance psi, isso eu aprendi na prática, não é sobre a sua performance, é sobre o outro, o protagonismo do outro, o outro tá sofrendo, olha para esse sofrimento do outro, acolhe, se conecta com esse sofrimento, sabe, tentar se colocar nesse lugar do outro, de sofrimento, de acessar isso e acolher profundamente de coração aberto. Então, a nossa profissão é muito sobre técnica e sim, lógico, tem que ter técnica, porque senão a gente fica só mais uma conversa de bar, uma conversa ali de amigos, tem que ter técnica e direcionamento. Mas antes de ter técnica e direcionamento, a gente precisa abrir o nosso coração e entender que é um indivíduo que está sofrendo como nós sofremos no nosso dia a dia com as nossas situações. E às vezes são situações tão distantes que nós nunca conseguimos imaginar o que é passar por aquelas situações, que o que a gente tem que fazer realmente é olhar aquele indivíduo com todo o afeto, ofertar todo o amor que ele precisa ali momentaneamente e depois eu pego a técnica, encaixo no processo e visualizo o que eu vou fazer. Porque a gente precisa ter esse direcionamento técnico, óbvio, todos os atendimentos eu avalio, eu faço o prontuáriozinho bonitinho, relatórios, percebo quais são os pensamentos disfuncionais predominantes, percebo quais são os esquemas de base, isso tudo vai me guiar para eu entender o que eu preciso ofertar para o outro. Mas não precisa ser de uma maneira mecânica, a gente pode fazer isso com a maior amorosidade do mundo. O outro tá ali confiando no teu trabalho, pagando o dinheirinho dele, que às vezes é suado, né? Pra ter essa disponibilidade que às vezes ele não tem em casa, ele não tem no dia a dia, ele só tem aquele processo terapêutico para ele desabafar e estar ali. Então põe amor,
E não fique só terceirizando o erro, colocando o erro, é culpa do paciente, Veja a sua parcela, a sua porcentagem de responsabilidade nesse processo paciente-terapeuta, beleza? Pra você, como é errar ou falhar? Vou dizer como era pra mim, tá? Pra mim, eu não podia errar e falhar e eu tinha que ser perfeita. Porque eu vim de uma base familiar que importava, a perfeição importava. Eu tinha que estar impecável, eu tinha que mostrar uma casa impecável. Hoje em dia, se vocês forem ver minha casa e o sofrimento que eu passei, assim, porque eu me mudei para um lugar que eu sou extremamente grata de morar aqui agora, mas eu ainda tô me adaptando. Me mudei faz um mês, tô me adaptando, saí de um apartamento que era relativamente muito confortável para mim e vim pra uma casa que eu tô tendo que mobiliar tudo novamente, tô tendo que me refazer. Então tá sendo um processo. Então eu vim de uma família que trazia assim, o que os outros falam sobre você importa, a sua aparência importa, então você tem que aparentar estar 100% bem o tempo todo. Então dentro da clínica, quando eu comecei, eu visualizava o quê? Eu tenho que ser perfeita. Eu tenho que criar esse distanciamento terapeuta-paciente, para o paciente visualizar que eu sou superior. Gente, eu falo isso de coração aberto, porque eu não vou mentir pra vocês. Eu não sei se foi igual aí, mas pra mim, depois de muita terapia, analisar meu processo, foi isso. Eu tinha uma proteção de arrogância, era uma proteção que eu tinha, que é um esquema, que eu até já falei pra vocês, que é o arrogo, pra não mostrar que eu tinha inseguranças por trás, que eu me sentia defeituosa. Então eu trazia uma capa de arrogância, para não mostrar que eu me sentia vulnerável, defeituosa, insegura. E aí eu criava esse distanciamento, né, dos meus pacientes, das minhas pacientes. Então, quando eu acessei a verdadeira camada da vulnerabilidade, né, da minha vulnerabilidade, e compreendi que tudo bem ser quem eu sou, ser humana, errar e aparecer aqui da forma que eu quiser, ser espontânea, que isso faz parte de mim, mostrar a minha amabilidade, porque eu sou amável. Gente, eu gosto de amar as pessoas. Você chegar pra mim, eu vou gostar de abraçar, eu beijo, eu dou carinho, eu faço vozinha, eu sou essa pessoa. Eu adoro fazer isso. Então, eu tive que aceitar que eu sou assim, eu tive que me posicionar dessa forma depois aos poucos, porque eu fui compreendendo que essa vulnerabilidade poderia ser usada a meu favor dentro do meu trabalho. E eu comecei a utilizar e tem dado certo, né? Isso mudou meu posicionamento aqui, mudou meu posicionamento na vida. Então, errar e falhar pra mim, hoje é uma coisa muito tranquila. Muito tranquila, tanto que eu abri o workshop e eu falei para o Felipe, eu fiquei insegura e falei assim, cara, se der certo, deu certo, se não der certo, não tem problema, eu vou aprender com essa situação, vou visualizar o que é que eu posso melhorar, como eu posso me preparar mais, mas eu não vou deixar de tentar, por causa do medo de fracassar e errar, eu vou dar continuidade, acabou, vou fazer o que está dentro do meu alcance para fazer dar certo. E o que está dentro do meu alcance? Eu estar aqui com vocês, me conectando com vocês, entregando conteúdo de valor, me conectando com vocês através das minhas redes sociais e fazendo o meu trabalho. Se ninguém comprar o workshop, não tem problema. Isso é uma falha para mim? Pode ser que eu tenha falhado nesse sentido? Sim, mas o que é que eu posso fazer com isso? Eu posso visualizar o que eu posso melhorar e aprimorar para continuar colocando esse workshop para frente, porque eu sei que é um workshop de muito valor. Valor não é com relação ao preço, mas valor estruturalmente falando. Eu não vou deixar de fazer o que eu acredito com medo das pessoas não comprarem o que eu tô vendendo. Entendem? Porque não é só pelo dinheiro, é pelo propósito que eu faço na minha vida. E eu tô iniciando um propósito novo, que é voltar a ser prof de vocês, mentora e prof. E eu amo isso. Então eu sei que se eu dei uma parada, porque eu abri uma mentoria lá atrás, né, no início do ano, e deu super certo, e eu não dei continuidade porque eu tive outras atividades para dar conta, agora eu tô começando do zero novamente, eu tô abrindo um workshop do zero, e se não tiver ninguém, não tem problema.
Eu vou abrir em fevereiro de novo e tudo certo. Talvez tenha 1 ou 2 pessoas e depois quando eu abrir em junho vai ter algumas pessoas que vão fazer, mas eu não posso deixar de fazer o que eu acredito ser o certo com medo de errar e fracassar, porque faz parte da vida, errar e fracassar. Todo mundo erra e fracassa. Quando a gente visualiza que essas situações são, esses processos são importantes para a gente evoluir enquanto ser humano, a gente segue, minha gente, de uma maneira tão leve, porque hoje eu me permito ser imperfeita. Meu Deus do céu! Eu me permito falar sobre as minhas inseguranças e isso é muito libertador. Hoje em dia, quando eu apareço pra vocês no Instagram, não é um peso pra mim. Eu consigo ser eu. Eu consigo mostrar quem eu sou. Eu consigo brincar. E eu ficava me prendendo. Não posso, não posso. Gente, eu sou assim. Vai ter muita gente que vai me amar por causa disso. Vai ter muita gente que vai me odiar exatamente pelo fato de eu ser assim. Mas eu não tenho controle sobre isso, né? Então, a gente visualizar o erro e o fracasso como um processo de aprendizado e acolher isso, porque vai fazer parte da nossa vida, né? Daí, eu falo perfeito, a Ju fez a mentoria, a Ju é incrível, já é uma psi de valor, assim, incrível, maravilhosa. E aí, a gente precisa naturalizar, se estamos iniciando algo, é normal que erros aconteçam. Então eu tô iniciando o workshop. Vai ser um workshop incrível? Vai. Vou dizer que vai, né? Porque eu confio no trabalho que eu faço. Confio de verdade, de coração. Então, vai ser um workshop incrível, mas eu tenho que entender que durante esse processo podem haver erros e falhas e que tá tudo bem nesse sentido. Não tem problema. Se eu errar, eu vou visualizar esse erro e depois eu vejo como é que eu posso aprimorar. E a vida é sobre isso. Fica mais leve. Fabi! Maravilhosa! A clínica é uma via de mão dupla. Situações dependem de mim, situações dependem do paciente. Eu preciso enxergar isso. Gente, pelo amor de Deus, tem situações que vão depender da gente, do nosso trabalho, do nosso esforço. Mas tem situações que vão fugir do nosso controle. E que tá tudo bem, eu preciso enxergar isso. Às vezes, a gente tá tão na pressão de, tipo, fazer as coisas acontecerem que a gente fica assim, eu tenho que fechar com o paciente, eu tenho que fechar com o paciente, eu tenho que fechar com o paciente. E a gente esquece de se conectar verdadeiramente com o nosso trabalho, com o que a gente tá fazendo ali. Então, beleza, eu tenho que conectar, eu tenho que fechar com o paciente, mas o que é que eu preciso fazer antes disso? Eu preciso estudar, eu preciso continuar fazendo o meu trabalho, eu preciso valorizar o paciente que já tá comigo. Eu tô valorizando quem já tá comigo. Ah, Polly, mas o que já tá comigo não paga o meu preço cheio. Ele paga o meu valor social. Valorize. Entregue da mesma forma que você entregaria se fosse cobrando seu valor cheio. É uma pessoa que acreditou no seu trabalho, tá ali com você. Olhe pra ele. Não fica olhando só pra fora, não. Olhe pra o que você já tá fazendo. E depois você visualiza essas possibilidades de virem novos pacientes, porque isso acontece naturalmente. Se você faz uma entrega boa dentro do seu trabalho, se você estuda direitinho, se você acolhe seu paciente, coloca ele como protagonista, o próprio paciente já vai indicar para outra pessoa, essa pessoa vai chegar e o seu trabalho vai acontecer. Então tenha paciência, foque no que você está fazendo. Eu estou fazendo uma formação, eu tenho 4 pacientes no social, vou entregar para esses pacientes com todo o meu coração. Vou me conectar com a psicologia, vou me conectar com a minha vida aqui e acabou. Porque é isso que eu amo fazer, as coisas fluem naturalmente. Eu falo isso por experiência própria. Todas as vezes que eu fiquei noiada, querendo mais paciente, mais paciente, mais paciente, mais paciente, e eu não valorizava quem já estava comigo, eu entrava em sofrimento. E as coisas não fluíam. Porque eu tava na pilha de conquistar novos pacientes, novas pacientes. E não valorizava quem já tava comigo. Depois que eu parei assim, falei, cara, eu vou valorizar quem tá comigo. E acabou, as coisas vão acontecer naturalmente. E aí o que começou a acontecer? Chegar mais pacientes. Porque é esse fluxo. Quanto mais eu valorizo o que eu tenho e agradeço pelo que eu tenho, mais as coisas vão fluir e vão acontecer. É fato. Então, valorize quem está com você, tá?
É a gente visualizar aquilo que eu tiver controle, eu faço dentro das minhas possibilidades e o que é do paciente ele pode fazer. Dentro do PMPC a gente tem regrinhas que precisam ser seguidas. Então, quem já está comigo e quem chega compreende que tem regras que vão precisar ser seguidas. Então, tá lá, todas as regras. Isso já é um filtro de quem fica e de quem sai. Quem fica e está realmente disponível vai visualizar essas regras e vai entender, poxa, é o trabalho dela, é um trabalho sério. Tem essas regrinhas para seguir, eu vou seguir. Quem não está alinhado com as regras, eu dou 3 oportunidades ainda. E ainda puxo a orelha, 3 oportunidades, vou lá. Quando eu vejo que a pessoa não está disponível, eu falo, fulano, vamos encerrar o processo por aqui, vou te enviar o número de uma outra PC, espero que você consiga se adaptar a ela. E a gente tá encerrando o processo por causa da quebra dessas regrinhas que já foram avisadas com antecedência. Então, pode seguir sua vida, fique bem e tal. Enfim, de uma maneira muito acolhedora, tá, gente? Coloco isso, mas hoje no PMPC, 100% das pacientes que estão comigo são 100% comprometidas. Elas entendem as regrinhas e elas seguem todas as regrinhas. Quem não segue a regrinha nem dá continuidade ao processo, às vezes nem fecha a consulta. Chega lá para agendar com a Mayara, já vê as regras e fala, não quero não, vamos embora. Isso já é um filtro natural que acontece, mas que faz parte do processo. Então foque no que você tem controle, coloque suas regras, coloque seus limites, né? E o resto das coisas vão fluir, o que é da parte do paciente ele vai fazer. Se o paciente tiver de continuar com você, ele vai. Se não, ele não vai, ele vai encontrar uma outra pessoa, aí tá tudo certo, tá tudo bem. Continue fazendo o seu trabalho, né? Se autorresponsabilize pela sua parte, visualize seu papel de maneira clara, entenda que erros acontecem. Erros acontecem, falhas acontecem. Nós somos seres humanos, falhas vão acontecer no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa maternidade, no nosso relacionamento. A gente vai magoar as pessoas, a gente vai magoar os nossos pacientes com uma confrontação errada, com alguma colocação errada. A gente vai magoar o outro, mas a gente pode reparar, a gente pode pedir desculpa. O pedir desculpa é poderoso, então você pode chegar e dizer, essa colocação foi muito equivocada. E eu acho que te magoou. Você se sentiu magoado? Me desculpe, eu acho, se fosse eu escutando isso que eu acabei de falar pra você, eu não ficaria feliz. Eu faço super isso nas minhas sessões. Porque às vezes eu sinto que quando eu confronto, eu coloco algo que às vezes o paciente precisa ouvir, mas não significa que o fato dele precisar ouvir, de que eu tenha que ser grossa e que eu não possa voltar atrás. Epa, se eu coloquei ele e resistiu, talvez não seja o momento de colocar agora. Eu posso voltar 2 casas e depois eu insisto nesse processo. Mas às vezes o fato de você confrontar, pedir desculpa ali, o paciente já volta outro e fala, Polly, realmente você tinha razão com relação àquela colocação, viu? Realmente eu percebi na última semana e faz total sentido pro meu processo. Então, assim, vamos conversar sobre isso? E aí a gente conversa, alinha e dá continuidade ao processo. Seja humana, se coloque no lugar do outro, esteja disponível 100% para ouvir o outro. Fale o que o outro precisa ouvir, mas se você perceber que ele não está se sentindo confortável, acolha, repare, depois você volta para a mesma intervenção. E siga dando o seu melhor no seu processo, tá bom? Esse foi um dos erros que eu cometi, né, dentro do processo da clínica, que é terceirizar esse erro, botar sempre a culpa no paciente, e não visualizar o meu processo. Mas eu tenho consciência que eu ainda vou errar muito nisso, porque nós seres humanos temos a tendência de ficar no ego, né, de que, eu não erro. Mas só o fato de eu visualizar que eu errei nisso e que eu estou disposta a melhorar me deixa muito feliz de seguir, né? Me permitindo ser quem eu sou e seguir reparando com as pessoas que eu amo e com as pessoas que contratam meus serviços. Tá bom, meus amores? Amanhã a gente tá de volta, amanhã tem outra live, vou deixar essa aqui salva. Manda pra tua amiga PC. O nosso workshop vai estar lindo, dia 17, vai ser incrível. Se vocês tiverem interesse, falem comigo no direct. Eu não posso falar aqui o valor, o preço, né? Porque realmente o meu código de ética não me permite. Mas fala inbox que eu respondo, tá? Ju, vou te responder inbox. Beijo, boa segunda. Que essa live ela tenha tocado o coração de vocês, tá bom?
Beijo, até amanhã. Manda pras amigas Psi. Tchau.